E tem uma pergunta aqui que fala se nós pais teremos prejuízos ao final de todo esse processo. E aí eu queria até falar também um pouquinho antes de você sobre a questão de que é o prejuízo, né? A gente busca muito resultado. Quando a gente olha para a escola, a gente pensa na escola, tem gente preocupada, e o Enem, e não vai passar, e vai repetir, isso pode. Então, assim, como é que a gente pode ver esse prejuízo para você? É, mal de psicólogo é querer sempre perguntar, mas o que é prejuízo para quem perguntou, né? Então, como a gente não vai ter essa resposta, eu vou ficar com o que eu posso interpretar disso. Eu acho que, nesse momento, a gente precisa aprender ou mudar um pouco o foco. A gente está vivendo um momento em que, sendo bem claro, a nossa sobrevivência é que está em jogo, né? Então, algumas coisas da nossa vivência ficaram um pouquinho em segundo plano. Então, a questão é o que é prioridade agora. É realmente ficar focado no Enem ou oferecer um suporte, tanto para manter, claro, os estudos, o estímulo, o aprendizado, mas também algum mínimo de suporte, tanto de vida, mas também emocional. Porque se a gente coloca mais pressão, mais cobrança num momento como esse, a tendência é que o dano seja muito maior do que o proveito. Então, às vezes, na tentativa de evitar prejuízos, é que a gente cria novos prejuízos e piores. Então, acho que tem que ter todo um rearranjo de prioridades nesse momento. De que talvez a gente não vai ter aquilo que a gente esperava em janeiro. Se a meta que a gente construiu lá no Réveillon, pulando as 7 ondinhas, suspende ela. A gente tem que reformular as metas para essa nossa realidade. Entendi. Gente, o áudio e imagem tá tudo bem aí para vocês? Está escuro? Algumas pessoas falaram aqui que está escuro. Bom, vou tentar ajeitar. E isso, Bruno, em relação ao prejuízo, eu acho que é por aí mesmo. A gente precisa realmente lidar com esses estresses todos, né? Principalmente as famílias que estão acolhendo as crianças nas atividades online agora. Vamos falar um pouquinho dos profissionais de educação. Você tem alguma estratégia, alguma dica para esses professores, mais em relação a essa questão emocional mesmo, que é o nosso foco aqui da palestra hoje, da conversa, da live hoje? Eu acho que, por eu atender professores, né, eu noto que há uma angústia muito grande, porque eles estão tentando se reinventar, se reformular, fazer, aí cria um projeto, de repente não funciona tão bem, cria outro, busca ajuda. O que eu noto é que as equipes, as gestões, precisam acolher muito esses professores. Essa é a hora de confiar na sua equipe. Entende? Mais do que nunca, a gente precisa confiar na nossa equipe, dar voz, ter uma pausa para não só pensar nos projetos, no sentido do que fazer, mas também de ouvir e acolher as angústias. Né? Até para acalmar as angústias que eles recebem das famílias, né? Exato, como se fosse um filtro em que você absorve primeiro essa grande quantidade de angústias e depois a gente tenta trabalhar a partir delas. O que a gente pode fazer apesar disso? Porque se a gente só coloca ideia em cima de ideia, daqui a pouco elas se confundem ou não são aproveitadas. E as pessoas que lidam lá na ponta, em geral, têm as melhores percepções do que fazer com os seus alunos, com as famílias que lidam. Então, o que eu noto é que é preciso dar voz e ter mais essa empatia com as equipes. Porque, é claro, está todo mundo um pouco desestruturado, desesperado, querendo, lidando com essas cobranças externas, né? Mas se quem está na liderança só repassar isso sem nenhum filtro, sem nenhum acolhimento, pode ser que desestruture mais ainda as equipes, os professores, os profissionais, e isso dificulte com que eles deem o seu melhor. Não o melhor total, mas o melhor possível, né? Com limitações, com momentos de dificuldade, de dúvida. A gente... Com imprevistos, né? Porque a gente tem ouvido situações de imprevistos no momento da aula online, e quanto mais tranquilo com a sua gestão você tiver, mais você vai poder lidar com esse imprevisto, né? Exato. A gente vem de uma lógica em que a gente tem que saber tudo, né? A nossa cultura nos estimula isso, a ciência busca isso, né? A tentativa de saber tudo, uma onisciência, para alcançar uma onipotência, né? Eu sei tudo, eu resolvo tudo. Só que nós somos humanos e a gente sempre vai ter o que Lacan chamava de real, algo indizível, algo que a gente não consegue estruturar na nossa cabeça para lidar, que é a pandemia, que é quando a gente perde a cabeça e fala o que não deve. É um momento que a gente fica até envergonhado depois, né? Que escapuliu. Mas isso é ser humano.
E a gente precisa trabalhar com isso também, não só negar, lutar contra, mas aceitando que somos humanos, como a gente pode ser melhor dentro da nossa humanidade.